tem um bocado de coisa para pensar. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Bom, como vocês sabem, recentemente foi encerrado o arco que aqui no nosso canal a gente está chamando de o arco O Fim do Fantasma. Foi um arco nas tiras diárias que começou no dia 24 de maio de 2021 com a aventura Destruição e Ruína em Gravelines. Na sequência vieram as histórias A Crônica do Velho Moz, Morte no Himalaia, O Fim do Fantasma, A Fuga, Masmorras Desfeitas e, finalmente, fechando o arco, A Viagem para Casa. Esse arco teve uns momentos muito interessantes, outros nem tanto, e ele também deixa muitas perguntas para o futuro das histórias do fantasma. Por isso eu resolvi fazer um top 5 triplo. Eu vou listar os 5 piores momentos, os 5 melhores momentos e as 5 principais perguntas que esse arco deixa para o futuro. Se você ainda não leu esse arco, eu já vou avisar que eu vou ter que dar spoilers. Você pode ler o arco O Fim do Fantasma lá no blog Fantasma Brasil, onde cada uma dessas aventuras foi colocada em um arquivo único. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Ou você pode acompanhar pela nossa playlist de histórias animadas. A gente também tem uma playlist com as análises de cada história que compõe esse arco, que eu vou deixar linkada aqui. Então, vamos começar com os 5 piores momentos do arco O Fim do Fantasma. Primeiro item que eu considero um momento ruim na história são as inúmeras idas e vindas. Muitas vezes na história você tem a repetição de informações já dadas, o fantasma se repete, o velho Moz se repete, vai se recontando demais, às vezes em momentos que não seria necessário. A gente sabe que uma tira diária de vez em quando tem que fazer um flashback para que as pessoas que de repente perderam alguns momentos não fiquem tão perdidas na história. Mas às vezes foi muito exagerado isso, principalmente, por exemplo, quando o fantasma já está no meio do caminho, ele volta para a Floresta Negra, vai deitar com a Diana, aquela coisa. Então alguns momentos desses foram um pouco demais. Um outro momento que eu listo como um momento ruim é a revolta de Heloise. Na previsão do velho Moz, há um momento que é dito que Heloise se rebela contra o seu pai. Porque, como Kit Jr. não voltaria para casa, ele acabaria não estabelecendo o romance que ela espera que ele estabeleça com Kadia. Kadia se suicidaria e, com isso, Heloise culparia o pai. Eu acho que isso não combina com a personagem. A gente já viu em outras histórias do próprio Tony DePaul que Heloise é uma figura bem fora da curva. Tem uma aventura, por exemplo, do fantasma lá atrás, uma tira dominical, chamada A Morte Persegue o Quinto Fantasma, que tem um momento que quando o Kit está preocupado com o pai, está preocupado com a mãe, a Heloise é que toma atitude e fala, ela é a esposa de um fantasma, ela sabe que esse tipo de coisa pode acontecer. Então eu achei que esse fato, esse dado da Heloise ficar revoltada e romper com o legado, eu achei que esse momento não funcionou dentro da história, não foi coerente. A gente bota na conta de que talvez tenha sido um engodo que o velho Moz falou que teria que praticar, mas mesmo assim eu achei que isso não combinou. Um terceiro item que eu considero prejudicial nessa história é a teimosia de Savarna, que beira a burrice. Na história A Fuga, você tem um momento em que o fantasma realmente vai a Gravelines para retirar Savarna, não é a visão do velho Moz, é a ação real. E Savarna insistentemente comete coisas que são completamente idiotas, revelando a sua posição, revelando o seu caminho. E isso não combinou com a personagem. Foi colocado na história que era como se o destino tentasse fazer com que
tudo ocorresse como na visão do velho Moss. Mas eu, sinceramente, isso não bateu. Isso não bateu. Savarna foi uma mulher que durante muitos anos viveu sozinha comandando o India Voyager. Ela dava combate a piratas. O India Voyager era uma canhoneira toda disfarçada. Ela não é uma mulher burra para cometer os despautérios que ela comete nesse momento na história. Chega a ser irritante, porque são erros infantis que ela comete só para ter a emoção. Então, assim, não colou. Essa parte, desculpa, Tony DePaul, não colou. Outra coisa também que ficou irritante foi a incompetência dos soldados rodianos. Tudo bem, o herói é o fantasma, a gente espera que ele vai se dar bem, que ele vai conseguir se safar de tudo, ok. Mas assim, você tem todo um ataque à prisão de Gravelands, os Bandar ali com um exército munido de arcos e flechas, os rodianos armados, não morre nenhum Bandar, não tem uma baixa do lado dos Bandar ou dos prisioneiros em fuga. Isso ficou incoerente. Isso acabou se tornando algo que perde a coerência da história. Acabou que esse ponto não ficou verossímil. A gente entende que muitos soldados rodianos, eles não são soldados de carreira, mas ainda assim, alguns momentos ali chegam a ser completamente inverossímeis dentro da própria história. Eu acho que se um país como Ródia, com um governo totalitário, ditatorial, com esse tipo de soldadesca na sua principal prisão, esse regime já teria implodido há muito tempo. Então, bola fora. E o quinto elemento que eu acho que não combinou é a inação da Patrulha da Selva. A Patrulha da Selva cada vez mais tem sido colocada como uma coisa que só existe. A gente não vê muita ação da Patrulha da Selva. Você tem aquele momento em que o fantasma, que é o comandante secreto, o comandante desconhecido da patrulha, entra em contato com a patrulha, pede uma lista, confirma que ele e John X, que nós sabemos que é o mesmo, estão em Gravelands, e a Patrulha da Selva só comemora. Eles não vão até lá. Então isso foi algo que, assim, pecou, porque a gente poderia ter visto a Patrulha da Selva como essa força de apoio ao comandante secreto. Esse elemento não ficou legal. Esses 5 pontos dentro da história não ficaram muito bacanas. Mas nós tivemos 5 pontos positivos que eu também quero elencar aqui. Primeiro, as 2 invasões a Gravelands. Tanto aquela que é vista pelo velho Moss, quanto a invasão real. Gente, foram 2 momentos impressionantes, de ação mesmo, dentro da história. A gente vê o fantasma se valendo da sua força, se valendo da sua inteligência e criando mais uma grande lenda para si. Os 2 momentos em que o fantasma vai sorrateiramente transitando dentro de Gravelands até chegar a Savarna e deixando, um verdadeiro caminho de guardas desacordados, é impressionante. Você olha ali, você vê, nossa, é o nosso herói, é aquele herói misterioso, assustador que a gente estava acostumado a ler. Foram momentos realmente impressionantes em que a gente está diante do fantasma na sua melhor forma, no seu melhor momento. Outro elemento bacana dessa história são os diálogos com a Savarna. Eu tenho que dizer que os diálogos entre o fantasma e Savarna são ótimos, porque Savarna deixa muito claro o que ela é. Primeiro, ela é uma mulher guerreira, ela fala as coisas que ela pensa mesmo, ela não tem papas na língua e ela não esconde que ela é apaixonada pelo fantasma. E ela ainda diz: eu sei que você me ama. E o que é interessante, em nenhum momento o fantasma nega as coisas que ela diz quanto a isso. Em nenhum momento ele rejeita aquilo, ele só não fala nada. Aqui no Brasil a gente tem aquele velho ditado, quem cala consente. Então, os diálogos entre o fantasma e Savarna são ótimos. Quando, por exemplo, ela fala para ele, já na história A Fuga,
que não era o destino dele morrer ali em Gravelines, que ela já não deveria estar viva. São diálogos realmente intensos, interessantes e muito inteligentes. São momentos em que a narrativa apresenta esses dois personagens que são tão diferentes e ao mesmo tempo tão parecidos. Outro momento que é fantástico na história é quando nós vemos Kit Jr., o futuro 22º fantasma, em ação. Na visão do velho Moss, depois que Savarna mata o delegado, o chefe de polícia Jampa, Kit e o seu tutor, Kiabs Dord, vão lutar contra homens do Invasor do Norte. E o que é interessante é que nós vemos o Kit lutando e sendo a lenda. Ele já é ali o 22º fantasma. Tudo bem que isso acontece numa visão de Moss, mas a gente vê que ele é um homem de ação. Na continuação da visão de Moss, quando Kit resolve se tornar uma espécie de um vingador devido à morte de Kiabs Dord, devido à destruição da Cidade da Montanha, nós também o vemos como um estrategista, um homem de ação que apavora o Invasor do Norte a tal ponto dele receber um epíteto. Ele é o africano. Ele é esse sujeito que se torna mais do que um homem, se torna uma ideia. Então, ver Kit Jr. em ação foi muito legal para nós, leitores do Fantasma. Um outro momento que eu achei sensacional foi a atuação do Exército Bandar. No momento em que Moss revela a profecia para Diana, Diana conta para Guran e toda a nação Bandar, não são só alguns não, vai todo mundo para ajudar o fantasma. E, gente, a ação do Exército Bandar é incrível. Eles são comandados pelo Babudan, que é o guerreiro mais velho da tribo, e eles conseguem enfrentar aqueles homens armados, né? Homens com armas de fogo, enquanto eles com suas flechas, mas eles se valem da estratégia, de serem sorrateiros. É realmente um momento fantástico quando nós vemos o fantasma tendo como seu apoio esse grupo, o Exército Bandar. E tem uma cena que eu acho sensacional, que é quando o Guran fala para Diana: o fantasma com o Exército Bandar ao seu lado será invencível. A gente vê aí que a lenda dos Bandar é tão grandiosa quanto a do fantasma. Inclusive existe um velho ditado da selva que tem a ver com os Bandar, que é dito lá: aqueles que enfrentam os Bandar o fazem brevemente. É maravilhoso, né? Ver os Bandar atuando como algo mais do que apenas os amigos do fantasma foi um presente para nós, leitores do personagem. Foi realmente muito bacana de ver isso, principalmente pelo comando seguro e nobre de Babudan. Eu já falei aqui outras vezes que eu sou fã desse personagem. Quero histórias só de Babudan. Vamos fazer essa hashtag. E finalmente, um dos melhores momentos da história, sem sombra de dúvida, foi aquele em que mostrou-se a morte do 21º fantasma. Eu sei que muita gente ficou incomodada, principalmente com o fato de que nessa cena da morte do 21º fantasma, nós vemos o rosto do fantasma. Mas eu acho que foi uma forma interessante do Tony DePaul mostrar que naquele momento, quando ele está morrendo, ele deixa de ser a lenda para se tornar o homem. A lenda é imortal, o homem não. E assim, a maneira como foi retratada essa morte: primeiro, ele está lá em pleno combate e ele reconhece o momento dele chegou, ele vê os seus ancestrais e principalmente ele pensa em Diana. Então é um momento assim muito bonito quando ele começa a lembrar da sua vida com Diana. É muito bonito e assim, como a gente disse aqui, né?
o Tony Depoe escreve essa história como um futuro alternativo, porque ele acredita que a linguagem das tiras está acabando, está morrendo. E ele pensa que seria interessante ter uma espécie de finalização dessa história que pode ou não acontecer. Então é muito bacana o momento em que nós vemos a morte do 21º fantasma. Uma morte em combate, uma morte honrada, uma morte que, de uma certa forma, sempre pairou sobre ele. Sempre paira sobre cada fantasma a sua morte. Cada fantasma sabe que está fadado a uma morte provavelmente violenta. Até hoje, nenhum fantasma morreu de causas naturais. Esse arco acabou, mas ele deixou algumas perguntas no ar, que a gente não sabe quando ou se serão respondidas. Para mim, as 5 principais perguntas que ficam no ar após essa história são: por que Rodia queria matar Luaga? Savarna disse para o fantasma que Rodia, o governo de Rodia estava mantendo ela viva porque queriam ela aos seus serviços, porque afinal de contas ela conseguiu matar vários oficiais rodianos sem ser detectada, sem ser capturada. Ela foi capturada talvez por pura sorte. Aliás, uma outra pergunta seria como eles conseguiram capturá-la, né? Então, assim, eles queriam que ela passasse a trabalhar para Rodia, tá? E o seu primeiro alvo, ela diz, seria Lamanda Luaga. Por que Rodia pretende matar Luaga? Apenas por ser um presidente democrático? Isso não seria motivo. Será que há algum plano oculto de Rodia para tomar o poder em Mauitan, para tomar o poder de Bangala? É uma pergunta que fica no ar. E outro questionamento que fica para uma possível história futura é: e agora, o que vai acontecer em Rodia? Porque o fantasma libertou diversos presos políticos. Muitos deles migraram para Bangala e de lá eles pretendem lutar pela democracia em Rodia, fazendo discursos, fazendo intervenções, conclamando as nações a fazer sanções econômicas contra o país. Mas outros presos políticos pegaram em armas e ficaram em Rodia. O que será que vai acontecer ali? Será que nós vamos ver uma reviravolta política no país vizinho? E principalmente, como isso vai afetar o mundo do fantasma? Isso é importante. Outra pergunta que fica no ar é: quem vai ficar com Kit? Parece até título de filme de comédia romântica americana, porque a gente vê nessa história que há 3 possibilidades de envolvimento amoroso para Kit Jr., para o futuro 22º fantasma. Diana e Eloise estão muito empenhadas em fazer com que Kit conheça Kadia para que, de repente, eles se apaixonem e acabem ficando juntos e dar continuidade à linhagem dos fantasmas. Entretanto, na visão do velho Moss, ficou muito claro que Kit arrasta uma asa para Manju, uma moça que trabalha numa espécie de restaurante na cidade da montanha. Mas a gente não pode esquecer de Savarna. Eu sei que Savarna é uma mulher mais velha do que Kit Jr., mas primeiro, ele tem uma queda gigantesca por ela. Ele é apaixonado por ela, ele tem assim uma paixão por ela. E ele já é um homem feito nessa história. E segundo, Moss previu que haveria uma linhagem Devi dos fantasmas. Será que Savarna está destinada a ficar com Kit Jr. e assim a visão do velho Moss vai de uma certa forma se concretizar? A gente não sabe. A quarta pergunta também tem a ver com Savarna, porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela. Nós vimos ao final da história Savarna indo para a cidade da montanha, rastreando Jampa, levantando a rotina dele, e no final nós vemos o diálogo dela com ele, que reproduz muito daquilo que tinha sido mostrado na visão de Moss. Nós ouvimos inclusive o som do tiro,
mas nós não vemos o que aconteceu. A ideia natural é de que Savarna cumpriu seu destino e matou Jampa, mas pensem, com tanta coisa que já foi alterada nessa visão de Moss, e se Savarna na verdade foi alvejada por Jampa? É uma questão que ficou no ar e que provavelmente a gente só vai saber quando e se Tony DePaul resolver retomar essa personagem, retomar esse fio narrativo. A quinta pergunta que fica no ar é quanto ao destino do 21º fantasma. A gente viu desde a aventura A Floresta Longo que o fantasma, quando estava infectado lá pelo veneno de um determinado inseto na Floresta dos Longos, aquela floresta que fazem os homens loucos, ele teve uma visão onde um esqueleto, que a gente tem chamado ele de um esqueleto fantasma, mostra a ele a cova onde ele terminaria os seus dias. A mesma cova que foi vista pelo velho Moss. E a gente agora tem o seguinte, com tantas alterações, já que Kit não estava lá na hora em que Savarna matou, aparentemente, Jampa, não vai haver a vingança lá do invasor do norte contra o mosteiro, contra a cidade da montanha. Então talvez o fantasma não tenha que viajar para lá. Mas será que a gente pode ter certeza disso? O próprio 21º fantasma não tem certeza se eles conseguiram realmente mudar o seu destino. Então talvez o fantasma ainda vá ter uma batalha nas regiões da Índia e vai terminar naquela cova oculta. Somente o tempo vai nos dizer. E você? Quais os momentos que você mais gostou nessa história? E os que você não gostou? E quais as perguntas que ficaram na sua cabeça? Bota aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon, pelo link do Fantasma Brasil que fica aqui na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de seguir o Fantasma Brasil nas nossas diversas redes sociais, inclusive o WhatsApp e Telegram. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?